guia de recomendações curriculares, que é uma base muito importante para poder você entender sobre os cadernos de inovação curricular. E agora a gente vai realmente entrar nos nossos SICs, nos nossos cadernos de inovação curricular. Hoje a gente está falando especificamente sobre o Clube de Letramento Matemático, e para falar sobre ele, nada melhor do que a própria autora. Então, eu gostaria de convidar nesse momento a diretora de educação do grupo Matema, Cristiane Chica, para poder apresentar um pouco para a gente e falar sobre o Clube de Letramento Matemático. Seja bem-vinda, Cris. Olá, Ananda. Bom dia a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui para falar, né, a respeito do Clube de Letramento Matemático. Em primeiro lugar, eu queria aí agradecer a toda a equipe da SEB, a Maria Tereza, a Ananda, a Lívia. Tem muitos, o Vitor, o Alan, a Estael, enfim, toda essa equipe maravilhosa aí por essa oportunidade também. E queria aproveitar também para agradecer a todos os articuladores, né, do Renapeia, que apoiaram toda essa iniciativa. Eu estou aqui para falar do Clube de Letramento Matemático, mas eu também queria dizer que eu não falo somente em meu nome, eu falo em nome de uma equipe de autores, né, que contribuíram para o desenvolvimento desse material. Então, a Silvia Longato, a Maria Tereza Ruiz, a Fernanda Sanches e a Letícia Giordano. Então, para apoiar aí a nossa fala, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que assim fica mais fácil da gente conseguir conversar a respeito do clube, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Para a gente falar um pouco a respeito do Clube de Letramento Matemático, eu acho muito importante a gente trazer algumas perspectivas, né, que embasaram a organização deste clube. Então, gostaria de comentar especificamente três delas. A primeira é o compromisso com a recomposição de aprendizagem. E quando a gente está falando aqui, um clube de letramento matemático que vai trabalhar em prol da recomposição de aprendizagem, nós estamos dizendo sobre quais são, né, as habilidades centrais, as habilidades estruturantes que vão apoiar a construção de conhecimento matemático no sexto ano, de modo a garantir uma melhor aprendizagem desses alunos na sequência aí de todos os anos finais. A intenção aqui da recomposição nesse material é olhar muito o que é que impede os nossos estudantes em matemática de seguir em frente. E nós estamos falando de uma turma de sexto ano. Então, certamente, algumas questões já vêm na nossa cabeça, né? O que é que esses estudantes que estão chegando no sexto ano precisam dominar para conseguir trabalhar bem com a matemática nos anos finais? Então, questões relacionadas ao trabalho com os números naturais, né, as quatro operações básicas, sobretudo a multiplicação e a divisão. Quando a gente fala também dos números racionais, então, quais são os conhecimentos relacionados às frações, aos números decimais, que são tão centrais para que os alunos continuem aprendendo ao longo dos anos finais, mas não só, né, conceitos e ideias relacionados ao trabalho com números, mas também conceitos de geometria, conceitos de grandezas e medidas. Então, é neste sentido que as habilidades do clube foram pensadas. Outro compromisso importante do Clube de Letramento Matemático é lembrar que nós estamos trabalhando com sexto ano, né? E o sexto ano marca o início dos anos finais. E a gente sabe o quanto é complexo para essa transição, eu digo, da infância para a adolescência, que muitas vezes marca, inclusive, uma mudança de escola para muitos estudantes, né? Marca também pela
primeira vez a ideia de que eu não tenho mais um único professor, as aulas, elas têm tempos muito determinados, ou seja, é uma nova rotina, é uma exigência de organização muito grande. E nós sabemos o tanto que isso gera de ansiedade nos nossos estudantes. Portanto, o sexto ano precisa trabalhar muito fortemente o acolhimento, o apoiar estes estudantes que estão chegando nessa nova fase da sua vida, e nós vamos trazer muito fortemente a ludicidade e o trabalho em grupo. Então, este é também aí um grande desafio e um grande compromisso do Clube de Letramento Matemático. E, obviamente, mas não menos importante, mas tão importante quanto, é a gente pensar que matemática é essa que este clube está trazendo. Então, esse slide ele quer mostrar para gente que o clube está comprometido em trazer uma matemática muito engajadora, uma matemática que envolva os estudantes e que seja problematizadora. Então, a grande intenção é mudar ou fortalecer, né, uma visão positiva dos estudantes em relação à matemática, porque nós sabemos que muitas vezes os alunos nas aulas de matemática desanimam, esperam o professor para explicar tudo, se arriscam um pouco, têm medo de errar, não confiam tanto nas suas habilidades e nos seus conhecimentos, e nós vamos trazer uma outra perspectiva para esses alunos, né? Uma perspectiva de uma aula onde a resolução de problemas é a grande forma, né, de incentivar esses alunos a desenvolver argumentação, relacionar diferentes tipos de conhecimento e perseverar na busca de solução de problemas. Portanto, é com esta visão, é com essas perspectivas que nós vamos trazer o Clube de Letramento de Matemática, letramento matemático. E aí, eu coloquei para vocês 7 iniciativas que balizam todas as propostas do clube. Então, essas 7 iniciativas, elas precisam ser realizadas de modo prático, na vivência, na ação da sala de aula. Então, a primeira iniciativa é fazer o estudante pensar produtivamente. Ou seja, trazer para os alunos situações que de fato os instigue, que seja desafiadora, que envolva os estudantes nesses tipos de pensar. No pensar numérico, no pensar métrico, no pensar geométrico, mas ao mesmo tempo que desenvolva, né, esse raciocínio de tal modo que eles possam usar recursos diversos para pensar matematicamente. E nós estamos trazendo um olhar da aprendizagem em profundidade, ou seja, a intenção do clube é ir além da mera memorização de procedimentos. Então, no clube, nós não vamos encontrar uma lista de exercícios para exercitar procedimentos matemáticos de modo a memorizar ou seguir o exemplo. A ideia é promover uma compreensão profunda, significativa da matemática e, portanto, repertoriar os estudantes com estratégias diversas de resolução. Oferecer um espaço para diferentes abordagens nas aulas de matemática, de modo a enriquecer mesmo as discussões e ampliar o trabalho com raciocínio matemático. E engajar os alunos no fazer matemática, pôr a mão na massa, trabalhar não só na natureza cognitiva do conhecimento, mas, sobretudo, nas questões também socioemocionais, garantindo que os nossos estudantes em matemática tenham iniciativa, possam sentir-se confiantes, que possam persistir
para resolver uma situação, que tragam a criatividade, a independência para resolver um problema, né? E aplicando a matemática em situações muito práticas, de modo que eles possam explorar, experimentar, colaborar e desenvolver uma fluência matemática. Ou seja, a gente diz letrar os estudantes matematicamente, para que eles possam atuar e participar de forma bastante ativa na nossa sociedade. Então, fazer esse panorama aqui é importante para a gente entender de que lugar nós estamos falando e o que é que nós desejamos mobilizar no Clube de Letramento Matemático. Dois grandes focos vão estar em jogo o tempo inteiro dentro do clube. A Tereza já falou isso, a Cíntia aqui também já falou, né? É o protagonismo juvenil. Ao permitir que os estudantes participem ativamente da construção dos conceitos, da gestão das suas trajetórias educativas, a gente consegue promover uma educação mais inclusiva e uma educação mais dinâmica, alinhada aí com os desafios que a gente tem na nossa sociedade hoje em dia. Então, o tempo inteiro, os estudantes são chamados a fazer, a pensar, a construir, a dialogar e trabalhar de modo colaborativo. Então, um dos princípios do clube é que os meninos trabalhem juntos, é que os estudantes alcancem objetivos comuns, que eles possam compartilhar conhecimentos, realizar tarefas de um modo mais profundo e trabalhando de modo equilibrado. Ora, eu penso individualmente, imagino aquela situação, e aí eu vou para a minha dupla, eu vou para o meu grupo com a minha ideia, com o que eu pensei, nós vamos discutir juntos, nós vamos usar o pensamento de cada um para desenvolver o trabalho, o que foi solicitado. Então, a interação é aquela promotora da construção de conhecimento e permite que os estudantes desenvolvam habilidades em níveis mais elevados de compreensão. Então, essas são iniciativas importantes para a gente entender o que eu vou explicar a seguir, tudo bem? Então, olhando um pouquinho agora de como isso se concretiza dentro dos cadernos de inovação curricular. Então, os cadernos foram organizados em matemática, levando em consideração tudo que eu já falei, em três grandes sequências didáticas, que foram escolhidas para apoiar o trabalho nos aspectos mais centrais da aprendizagem matemática. E se a gente for olhar, né, como é que a gente podia fazer isso, nós também organizamos, proporcionamos conexões entre diferentes tópicos da matemática e, quando possível, com outras áreas do conhecimento. Então, nessas sequências didáticas, por exemplo, na primeira delas, o grande foco vai ser trabalhar números, mas numa perspectiva algébrica. Portanto, nós vamos trabalhar números e álgebras com foco na observação e regularidades de padrões. É entender que a matemática é a ciência da regularidade e dos padrões. E nesta abordagem é que nós vamos olhar padrões e regularidades presentes nas operações, especialmente nas operações de multiplicação e divisão, com números naturais. Vamos trabalhar diversas estratégias de cálculo por estimativa, usando o cálculo mental, usando os algoritmos, com foco em compreender as propriedades envolvidas nas operações. Portanto, aqui a gente tem aí uma sequência com este foco. A segunda sequência, ela vai trabalhar o estudo de frações em conexões com geometria. E aí vamos explorar leitura, escrita, comparação, representação numérica, equivalência de frações.
E, ao mesmo tempo, nós vamos explorar conhecimentos geométricos relacionados ao trabalho com ângulos, as suas representações, o estudo de polígonos, uma ênfase em triângulos e quadriláteros. E, por fim, uma sequência didática que vai explorar grandezas e medidas, com um foco um pouco maior na grandeza comprimento, e nós vamos relacionar medidas ao sistema numérico decimal. Portanto, vamos explorar os números decimais num contexto de medidas, com ênfase na leitura, na escrita, na comparação, na representação, na reta numérica. Então, para vocês terem uma ideia, as conexões, então, foram feitas para garantir profundidade, celeridade e significado para esses conceitos matemáticos e o desenvolvimento de habilidades estruturantes. Então, aqui são os 3 cadernos, os títulos de cada um deles: operações, propriedades e regularidades. Sequência 2, Tangram, frações e geometria. Sequência 3, arte, medidas e decimais. Vamos falar um pouquinho, então, como é que o clube está organizado na prática, né? Então, nós já dissemos aqui, o foco é o 6º ano dos anos finais. A intenção é que todas as sequências, as propostas, né, sejam realizadas por um professor especialista da área, preferencialmente. A carga indicada no clube é de uma aula semanal, né? Pelo menos. Pode ser realizada como componente específico ou como parte do conjunto de aulas do professor de matemática na base comum. Foram previstas para estas 3 sequências didáticas 35 aulas que estão organizadas em cada uma dessas sequências. E aí eu queria muito trazer esse panorama para a gente entender um pouco as escolhas que foram feitas para o Clube de Letramento Matemático. Então, no 6º ano, por exemplo, nós temos uma habilidade que traz aqui em foco o trabalho com resolver, elaborar problemas, né, que envolvam cálculo mental escrito, exato ou aproximado com os números naturais por meio de estratégias diversas. Esta é uma habilidade foco do 6º ano. No entanto, nós sabemos que um professor só consegue desenvolver bem esta habilidade no 6º ano se as habilidades referentes a conhecimentos prévios que se relacionam a ela estejam bem consolidadas pelos estudantes. Então, o clube vai trabalhar e atuar fortemente no desenvolvimento destas habilidades que tratam de conhecimentos prévios para que os professores possam conectá-las à habilidade do ano em curso. Portanto, na sequência didática 1, nós vamos trabalhar regularidades presentes em sequências com números naturais, regularidades compostas por múltiplos de um número natural. Nós vamos trabalhar os fatos básicos, principalmente da multiplicação. Então, nossa famosa tabuada vai vir para o clube, mas com uma didática, uma estratégia de pensar as regularidades, porque lembra, esta sequência tem como foco operações, propriedades e regularidades. Nós vamos trabalhar especialmente as propriedades das operações no âmbito das estratégias de cálculo e dar um foco maior na habilidade aqui do 5º ano de trabalhar, né, problemas de multiplicação e divisão com números naturais usando estratégias diversas. Então, ter isto em mente ajuda muito nós, professores, em sala de aula, a organizar as práticas e termos clareza de onde queremos chegar e como é que o clube pode contribuir com isso. Na sequência didática 1, nós temos 12 aulas organizadas para sua execução. Nós começamos a sequência com os padrões
presentes no nosso dia a dia, na nossa cultura, onde a gente olha. Então, a gente vai começar com padrões geométricos e depois nós vamos caminhando para uma análise de padrões numéricos, regularidades na tabuada, diferentes formas de multiplicar, olhar para a divisão, e ao final nós temos sempre dois momentos especiais em cada sequência. Nas aulas 9 e 10 aqui, vocês estão vendo criando padrões diversos. Toda sequência finaliza com uma proposta onde os alunos vão poder colocar a criatividade em jogo, onde eles vão poder pesquisar e desenvolver algo específico relacionado ao estudo daquela sequência didática. Então, aqui eles vão poder olhar padrões na música, padrões na arte, padrões na natureza. Então, a intenção aqui, né, é que os alunos possam se envolver genuinamente, planejar, trabalhar para fazer um produto final, vamos dizer assim, desta sequência didática. E a última aula é uma aula de resolução de problemas não convencionais, ou seja, um problema que vai incentivar o desenvolvimento de um tipo de raciocínio, né, não necessariamente ligada ao conteúdo que está sendo trabalhado naquela sequência didática. Aqui, por exemplo, nós vamos explorar com muita força em cada sequência. Nós vamos trazendo a força e o olhar para algumas metodologias. Na sequência didática 1, certamente a aprendizagem baseada em problemas é a grande força dessa sequência didática. Nessa metodologia, os estudantes vão explorar problemas, fazer descobertas por conta própria, mediadas, obviamente, pelo professor, mas em matemática, especialmente, esse tipo de abordagem incentiva muito, né, a curiosidade dos estudantes, a investigação e promove, portanto, uma compreensão mais aprofundada. Eu queria trazer aqui um exemplo das primeiras atividades desta sequência didática, onde nós vamos olhar, por exemplo, para as capulanas, né? Esse tecido africano, espero que eu não tenha algum problema aqui. Adiar, só um instantinho. Esse tecido teve um probleminha aqui na minha máquina, não sei se está aparecendo aí para vocês, eles querem que eu reinicie em 5 minutos. Já coloquei aqui que não. Para que a gente possa trabalhar, vou voltar aqui, me desculpem. Para que a gente possa, aqui, desculpa, trabalhar com os alunos, com os estudantes, né, as questões relacionadas às regularidades presentes nesse tipo de tecido. Então, aqui nós estamos falando, né, do tecido que tem um incentivo, um sentido específico da valorização de uma cultura, que é a cultura africana. As capulanas são esses tecidos tradicionais, né, que contam histórias, que representam cultura e símbolos, né, deste povo, e que, portanto, para além da beleza estética e de toda a sua história, há conceitos, né, importantes envolvidos aí, matemáticos, que podem ser explorados a partir das capulanas, a simetria, a geometria, e nós vamos explorar um olhar para os padrões repetitivos, para os conceitos de sequência e série, para as proporções entre cores, formas, tamanhos, numa abordagem bastante inclusiva, valorizando também a cultura e a experiência dos estudantes, especialmente das crianças pretas e pardas, né, com
como também aí a análise dos padrões e conceitos matemáticos envolvidos. Então, a gente inicia, por exemplo, esta sequência com este foco, e aí queria trazer isso especialmente para vocês aqui. Na sequência didática 2, nós traremos um olhar para os Tangram frações e geometria, e aí eu vou passar aqui para vocês terem uma ideia, do mesmo modo que na sequência 1, nós também temos aqui quais são as habilidades do lado direito. Foco do 6º ano, que se relacionam com esta temática da sequência 2, e quais são as habilidades de conhecimentos prévios que se relacionam a elas, que o clube vai trabalhar com bastante ênfase e força. Então, nós vamos trabalhar nessa sequência conceitos relacionados, habilidades ao trabalho com ângulos, que está prevista lá desde o 4º ano, o trabalho no 5º ano, que previa comparar polígonos e trabalhar lados, vértices e um aprofundamento de ângulos, o trabalho com frações unitárias, mas também com frações menores e maiores que a unidade. Nós vamos trabalhar muito a relação e a ideia de parte de um todo, a ideia de equivalência e a comparação e a ordenação de números racionais positivos, em relação às habilidades que são foco deste 6º ano. E a escolha aqui foi muito trabalhar o material Tangram e o uso de jogos para aprender matemática. Então, o Tangram será um grande recurso, um material manipulativo, aquele quebra-cabeça chinês, mais conhecido por todos nós, né? Onde nós vamos explorar toda a parte geométrica das peças, eles vão compor e decompor formas, por exemplo, escrever a letra inicial do seu nome usando as 7 peças do Tangram. Nós vamos explorar conteúdos de ângulos e depois vamos usar também o Tangram para iniciar um trabalho com as frações, como cada peça que parte do todo ela representa. Então, há todo um trabalho de frações no Tangram, e a gente finaliza e sistematiza o trabalho com as réguas de frações e o jogo Papa Todas. E aí aqui eu queria fazer uma parada para a gente olhar um pouquinho, né, essa metodologia do trabalho de jogos, como é que ela está presente no material, como é que o jogo pode ser, né, um recurso importante para as aulas de matemática, não como uma atividade simplesmente lúdica, mas uma atividade que de verdade coloca os alunos o tempo inteiro para resolver problemas, porque enquanto joga, o aluno precisa tomar decisões, planejar, antecipar, utilizar uma estratégia para chegar ao seu objetivo. Ele desenvolve a autonomia, a comunicação, a argumentação, a capacidade de trabalhar com o outro, de experimentar e de errar. No jogo, errar faz parte. Eu corrijo automaticamente as minhas estratégias a partir, né, de um processo ativo, de um processo reflexivo. Então, para essa proposta, nós vamos trabalhar, por exemplo, um jogo que chama Papa Todas de Frações, que vai usar este recurso e as cartinhas. Então, eu vou parar a apresentação aqui, porque eu queria mostrar para vocês como é que isso está encaminhado dentro, né? Vou só dar uma passada do material que vai estar disponível, que é o caderno de letramento. Então, vou parar aqui essa apresentação e aí vou colocar a outra apresentação aqui. Isso. Então, vamos ver aqui se... Perfeito. Então, vejam bem, vou deixar esse bilhetinho aqui. Aqui. Então, olha, o Tangram
frações e geometria. É assim que os professores vão encontrar a organização das propostas dentro do material do clube. Eles vão encontrar o objetivo geral, quais são as habilidades, quais são as competências para o desenvolvimento integral que esta sequência didática vai trazer, vai mobilizar. Quais são as expectativas de aprendizagem, ou seja, o que é que esses estudantes vão aprender e saber fazer nesta sequência didática? Qual é a proposta de avaliação? Quais são todos os recursos e providências que o professor precisa para realizar cada uma das aulas? Então, tudo muito bem discutido. Vou falar depois das fichas de fluência para vocês, mas aqui nós temos as orientações para o desenvolvimento da sequência didática, num diálogo muito grande com o professor. Como é que ele pode iniciar a aula, uma gestão de aula que faça sentido, que traga os alunos para as práticas, que leve em conta o conhecimento prévio que os estudantes têm, como é que ele desenvolve a atividade principal da aula, quais são as boas perguntas, as problematizações que podem ser feitas, né? E como é que ele desenvolve, fecha, organiza essas práticas? Sempre tem um material para o professor usar mais. Então, aqui no Tangram, nós vamos ter um Tangram para o professor reproduzir, mas se ele tiver internet, ele também pode usar alguns desses recursos. Então, sempre num olhar e o que é que o professor pode ampliar ainda a partir dessa proposta e onde ele pode buscar mais referências. E aí eu vou passar aqui, vou pular lá para a página 73, que é onde eu queria trazer para vocês olharem, por exemplo, a sequência do trabalho com jogos. Eu vou dar uma corridinha só aqui, para vocês olharem como é que essa sequência, por exemplo, está organizada. Então, todo trabalho com jogo que vai usar a régua de frações, ela vai acontecer em 4 aulas. E a gente vai ajudando o professor a começar com a primeira aula, organizando e explorando o tabuleiro e as peças, as cartas do material. Então, ele tem toda essa ação, olha, desenvolvida aqui para ele. E depois tem lá escrita qual é a metodologia que está em jogo, jogos e resolução de problemas, por que desta metodologia, qual é o papel do professor, como é que ele pode atuar ao longo desse trabalho com jogos, né? E aí as referências para ele saber ainda mais. E aí vem todo o momento do trabalho com o jogo. Ou seja, o momento 1, o momento 2, o momento 3, que são todas as aulas, e em cada aula, como é que ele pode explorar o trabalho com aquele jogo e qual vai ser a atuação dos alunos ao longo desse processo. Então, ao final, por exemplo, da primeira exploração, a gente propõe uma conversa com a turma, né, a respeito de como foi o jogo, o que foi fácil, o que foi difícil. No segundo momento do jogo, a gente também dá um olhar para o professor a respeito da avaliação, como é que ele acompanha, o que é que ele olha, o que que ele observa, o que precisa estar no radar dele, como é que ele registra focos para ele observar os estudantes em ação no segundo momento. E aqui nós vamos colocar os alunos para escrever nas aulas de matemática. Por exemplo, elaborar um texto contendo dicas e estratégias para alguém que fosse jogar este jogo. É exercitar um processo metacognitivo. E como é que o professor pode usar esse texto também para encorajar os estudantes e observar a sua evolução? No terceiro momento, eles iniciam a aula retomando o texto dos grupos e aí vão fazer o jogo, mas agora vão resolver problemas a partir do jogo. Então, vejam, né, que todo o processo de pensar o trabalho de matemática
ao longo do clube de letramento, ele está muito embasado nesse processo de fazer o aluno ser protagonista e desenvolver um letramento de fato matemático. E eu vou finalizar aqui, porque senão avanço muito também no meu tempo, com a sequência didática 3, mostrando que aqui a gente vai fazer uma relação com grandezas e medidas e os números decimais, e a gente vai trazer um pouco de arte também para a matemática. Então, vejam que a gente vai o tempo inteiro trazendo estratégias e formas diferenciadas do professor abordar esta matemática de modo inovador, mas de modo também que engaje, problematize e faça com que os estudantes aprendam cada vez mais e melhor. Basicamente, nós vamos trabalhar com duas habilidades do quinto ano, que são conhecimentos prévios essenciais para o desenvolvimento dessas três habilidades no sexto ano. Portanto, o tempo inteiro nós vamos fazendo esta relação em cada uma das sequências. E aqui, para além da arte, nós vamos trabalhar com materiais manipulativos. Então, os estudantes vão começar com um jogo de memória para explorar todo o trabalho com grandezas e medidas. Depois, eles vão explorar comprimentos usando a sua altura como referência, vão explorar os números decimais usando fortemente um material chamado fichas sobrepostas de números de números decimais, não com números naturais, para compor, decompor, escrever, ler os números decimais. E nós vamos fechar o encontro, aquele momento onde exploraremos uma obra de arte. Esta é uma obra de arte do artista Alex Fleming. Ele é um artista paulistano, onde ele retrata a altura de diferentes pessoas por meio da arte. Então, imagine o tamanho dessas obras. E aqui nós convidamos o professor de matemática, por exemplo, né, a chamar o professor de arte para pensar essa aula, para desenvolver essa aula, onde os estudantes também vão criar a sua arte, com as suas alturas, né, inspirados aqui nas obras do Alex Fleming, né, mas a ideia aqui é trazer só uma nutrição estética, mas que o professor possa ampliar este olhar e colocar os alunos também para criar e desenvolver. E não menos importante também, eu queria dizer que ao longo de todas as sequências didáticas, vocês verão que ao final de cada aula, nós colocamos 10 minutos de fluência. Esses 10 minutos de fluência são 10 minutinhos que o professor para desenvolver estratégias de cálculo com os alunos. Então, a ideia é pensar em estratégias que me possibilitam ganhar agilidade em determinados processos e procedimentos, para que eu tenha menos erros em questões muito simples e que eu tenha a possibilidade de ampliar espaços para pensar em questões mais complexas. Então, os 10 minutinhos de fluência vão estar presentes em todas as sequências didáticas, para que o professor vai fazendo essas paradinhas e discutindo com os alunos. Aqui tem 3 exemplos para a gente só poder visualizar. Quais foram os pontos, então, essenciais dessa minha fala, que eu gostaria que a gente saísse daqui com isso muito em mente? Primeiro, o compromisso com a transição do quinto ao sexto ano, né? O aumento da complexidade dos conteúdos em matemática é maior. A questão da ansiedade, então precisamos cuidar bastante disso. A necessidade das atividades lúdicas, desse ambiente acolhedor, da resolução de problemas, do trabalho em grupo. O trabalho com a resolução de problemas, eu queria destacar que ao final, o tempo inteiro, nós vamos estar trabalhando na perspectiva da problematização. Mas nós vamos fazer 3 paradas, uma ao final de cada sequência didática,
para fazer um trabalho diferenciado com problemas não convencionais. Aqueles problemas que têm mais do que uma solução, aqueles problemas que ativam pensar a leitura, aqueles problemas que me fazem ir buscar, né, soluções específicas, formas de representação diferenciadas. Então, nós vamos trabalhar com esse tipo de problema também. Essa aula de fluência, né, focada no cálculo mental, em ganhar agilidade em processos simples, para evitar esse tipo de erro. Uma gestão de aula e o protagonismo do estudante, onde será, assim, essencial que o professor planeje bem a aula, organize os tempos, organize os recursos com antecedência, porque são aulas que vão mobilizar, movimentar, exigir um pouco mais, né, desta organização, dessa gestão de uma aula bem problematizadora. A variedade de estratégias pedagógicas e de recursos diversos que serão trazidas no clube para apoiar o ensino e a aprendizagem dos estudantes, a importância de engajar os estudantes de modo que eles tenham uma relação mais positiva com a matemática e que possam ver que é possível que todos os alunos aprendam matemática, né? Todos podem aprender matemática em níveis elevados de raciocínio, de complexidade. Portanto, o clube tem muito essa perspectiva e um olhar para a avaliação, trazendo muito forte no clube a potência da observação do professor. O quanto um professor observador, que tem clareza dos objetivos que ele quer atingir naquela aula, da forma como essa aula está sendo gerida, colhe evidências de aprendizagens e de não aprendizagens, pensa nas intervenções a partir delas para a próxima aula e ajuda o seu grupo a avançar. E quais são os recursos que a gente pode fazer uso para garantir aí uma matemática de qualidade, uma matemática que engaje e faça com que os alunos possam aprender cada vez mais. Eu queria, então, aqui agradecer a Nanda essa possibilidade, né, da gente falar um pouquinho mais desse clube de letramento e dizer que vocês possam baixar aí o material, né, o caderno de inovação curricular do Clube de Letramento Matemático e fazer um lindo estudo e um excelente trabalho junto com seus estudantes nas suas escolas. Obrigada.